Livro de Mateus, no capítulo 22. O título da mensagem de hoje é As Bodas do Cordeiro. Amém? Todos nós aqui estamos numa caminhada. Essa vida aqui é uma passagem. Deus já deixou tudo escrito para nós, amém? Até as profecias do Apocalipse já estão aí para nós. Eu creio que muitas já estão se cumprindo. E nós temos que pensar nisso. A sua família só vai ter temor nessa vida quando ela olhar para o céu, quando ela olhar para Jesus. Uma pessoa que não se preocupa com a salvação, uma pessoa que não se preocupa com a morte, ela não tem temor nessa vida. Tem pessoas que não estão nem aí para nada, mentir, trapacear, adulterar, porque eles não pensam em salvação. Tem gente que crê que não existe inferno. Só que está tudo escrito na palavra, amém? Então a palavra de hoje, ela trata sobre as bodas do Cordeiro, a festa de casamento do Senhor Jesus com a igreja, amém? A igreja é a noiva, Jesus é o noivo, e um dia nós vamos nos encontrar com Ele, para selar esse casamento. Por enquanto nós estamos sendo preparados, amém? Nós estamos sendo preparados para esse dia. Só que ele diz que muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Amém, pessoal? Então, em Mateus capítulo 22, no versículo 1, eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje. Você acompanha na sua, você vai ver que o sentido é o mesmo, porém com palavras diferentes. Amém, pessoal? E no versículo 1 está escrito assim: de novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Boda significa festa de casamento, amém? Depois, mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram. Já pensou? Quando você vai fazer uma festa, seja de aniversário, de casamento, de formatura, você escolhe a dedo as pessoas que você vai convidar, sim ou não é? Principalmente nos dias de hoje, que tudo muito caro, então a gente se preocupa com os gastos. Calma aí, eu vou fazer uma festa para 100 convidados. E aí você começa a fazer uma lista, é assim ou não é? E você vai escrevendo ali as pessoas, colocando as que você considera mais importantes. O rei mandou convidar, e aquelas pessoas que ele consideravam dignas de participar da sua festa, que ele considerava importante, eles não quiseram? Interessante, vamos mais um pouquinho. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Venham à festa, ele exclama, né? Talvez eles não quiseram vir porque não sabiam como era a festa. Ele falou, já matei bois, tudo já está preparado, a festa vai ser da melhor qualidade, né? Mas, versículo 5, mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Vamos fazer uma oração? Coloca a mão no coração. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças e glórias pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos ouvir esta palavra. Que esta palavra venha, meu Deus, cheia de poder, para causar temor, para promover a fé em nosso coração. Meu Deus, eu tenho certeza que nada é por acaso. Não cai, meu Deus, uma palavra dessa não vem sem a direção do Senhor. Fala conosco, meu Deus. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa sabedoria. Nós não queremos negligenciar essa tão grande salvação. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Então, no versículo 2, voltando aí no versículo 2, agora nós vamos entender melhor, diz que o reino do céu é como um rei, é igualzinho a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Esse rei nós sabemos que é Deus, o filho é Jesus, a festa é o casamento de Jesus com a esposa, com a igreja. Amém, queridos? Depois mandou os empregados chamarem os convidados. Né? Os convidados somos nós aqui no caso, ou as pessoas lá de fora. Mas
não quiseram vir. Quantas vezes nós saímos a convidar alguém para vir à igreja? Falamos da salvação, falamos de Jesus, falamos do perdão dos pecados e as pessoas não dão a mínima atenção. As pessoas não nos dão ouvidos, não é verdade? E a gente convida para vir na igreja e muitas vezes não quer vir. Ah, não, tem coisa mais importante para fazer. Então mandou outros empregados. Podia ser que aqueles primeiros talvez não tivessem tanta sabedoria, tanta habilidade. É por isso que existe tantas igrejas diferentes. Tem pessoas que talvez elas não vão ser salvas aqui na graça, mas vão ser salvas na assembleia. Tem pessoas que talvez não vão ser salvas na assembleia. Tem mulheres que talvez não vão suportar viver sem cortar o cabelo, só usar saia, ela gosta de calça. Então ela fala assim, não, eu vou lá para a Batista, ou então eu vou para a Quadrangular, eu vou para a Universal. Então, ele mandou os primeiros chamar, não quiseram vir. Ele falou, vou mandar o segundo. Eu tentei através da primeira igreja, não consegui. Eu vou tentar através de outra igreja. Quem está entendendo? Então mandou outros empregados com o seguinte recado. Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que venham. Então, irmãos, que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, o Brasil é um país muito evangelizado, que as pessoas estão sendo evangelizadas todos os dias, não há dúvida. Tem pessoas que até se irritam. Para que tanta igreja? Toda esquina tem uma igreja. Porque um dia ninguém vai poder reclamar para Deus que não encontrou uma porta aberta, não encontrou uma igreja do seu agrado, né? Tem igreja para todos os tipos, sim ou não? E por mais que umas não concordem com as outras, todas estão pregando a palavra de Deus. Amém, pessoal? Então, diz aqui no versículo 5, mas os convidados não se importaram com o convite. Poxa, que triste, né? A gente convida a pessoa com o maior carinho, se esforça. Tem gente que não dá nem importância. Se é pessoa da tua família que age assim, se tem pessoas da tua família agindo assim, você tem que orar urgentemente por eles. Porque se eles perderem essa salvação, eles vão amargar lá no inferno essa derrota. E é algo eterno. Então os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda, outro para o seu armazém. Parece os dias de hoje, né? Que interessante, eu coloquei aqui. É incrível como a palavra de Deus se mantém atual. Passam anos e anos e anos e parece que a palavra foi escrita hoje. Está cheio de pessoas que não puderam estar aqui porque tinham coisas mais importantes para tratar. É claro, tem pessoas que trabalham no domingo, tem pessoas que têm lá um sítio e tem que ir lá uma vez a cada 15 dias, 20 dias. Isso é normal. Mas tem pessoas que nunca têm tempo para Deus. Tem pessoas que nunca têm tempo. Tem tempo para passear, tem tempo para viajar, tem tempo para jogar futebol, tem tempo para visitar a família, tem tempo para ir para sítio, só não tem tempo para Deus. Essa palavra é o retrato dos dias de hoje, amados. É o retrato dos nossos dias. Esse é um retrato dos nossos dias. As pessoas continuam sempre ocupadas demais, se esquivando do chamado de Deus. Eu vou tirar a palavra esquivando, vou colocar rejeitando. Essas pessoas estão rejeitando o convite de Deus. Deus preparou uma salvação tão grande, enviou o Filho dele aqui para morrer numa cruz. Jesus padeceu em nosso lugar, tudo para dar essa salvação para nós, e muitos estão rejeitando, negligenciando. Misericórdia, amados. No versículo 6 está escrito assim: outros agarraram os empregados, bateram neles e os... Que povo ruim! Uma outra turma de pessoas, quando os convidados foram lá convidá-los, quando os empregados foram lá convidá-los, eles agarraram esses empregados, bateram neles e os mataram. Pastor, que pessoas más. Aqui a parábola está falando dos profetas que Deus havia enviado para convidar o povo ao arrependimento. Mas eles, quando contrariados com suas palavras, os apedrejavam e os matavam. Hoje ainda acontece isso.
Se o pastor prega uma palavra aqui que é agradável aos ouvidos, o pessoal sai aplaudindo. Que pastor, não é nem a mensagem, né? O pastor pregou o que eu queria ouvir. Mas se o pastor pregar uma palavra que toca na ferida, que mexe com o ego, que mostra a nudez do seu pecado, a pessoa sai irritada. Esse pastor fica jogando indireta. Altar não é lugar para jogar indireta. Mas será que é o pastor? Né? Tem uns bobos que ficam postando uns negócios aí na internet, né? Parece que botaram lá que tinha uma arma. Altar não é lugar para ficar jogando indireta. Mas às vezes é o Espírito Santo, queridos. O problema é que a maioria das pessoas não aceitam ser corrigidas. O pior tipo de ser humano que existe são os que não aceitam correção. É só a palavra tocar na ferida, eles já acham que é o pastor lançando indiretas. Vão perder a bênção. O povo de Israel era assim. Se o profeta pregasse, se o profeta trouxesse uma mensagem que os agradava, nossa, eles aplaudiam aquele profeta. Mas quando o profeta trazia uma mensagem que ia de encontro aos seus pecados, eles apedrejavam, matavam, lançavam em poço, que nem, né? Foi o caso do profeta Jeremias. Eles espancavam esses profetas. Então aqui está falando, esse convite está falando de Deus que nos convida à salvação. A festa da salvação, que nos convida ao arrependimento das nossas práticas mundanas. Amém, pessoal? No versículo 7 está escrito: o rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Você pensa que Deus não se irrita também, não? Essas pessoas que Deus convida, essas pessoas que Deus usa os servos dele, pastores, obreiros, membros, para convidá-los, para pregar para eles, e eles rejeitam. Você pensa que Deus não se irrita com essas pessoas, não? O que tem de pessoas padecendo hoje doença, problemas financeiros, problemas no casamento, porque rejeitaram o chamado de Deus, porque rejeitaram o convite de Deus. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Né? Então, sempre que Deus enviava os profetas para pregar o arrependimento ao povo, não aceitando eles a pregação, em seguida se levantava guerra contra eles. Em Israel era assim. Quando o povo de Israel estava pecando, Deus mandava os profetas. Quando o povo se arrependia, a ira de Deus se aplacava. Foi o caso de Nínive. Quem lembra de Nínive? Estava num terrível pecado. A Bíblia diz que subiu até os céus o seu pecado. Porém, após o profeta Jonas pregar para eles, eles se arrependeram com pano de saco e cinza e a ira de Deus se aplacou sobre eles. É tanto que o profeta ficou esperando, querendo que Deus punisse, porque realmente era um povo bárbaro. Mas Deus, meu irmão, quando ele encontra um coração arrependido, Deus perdoa na mesma hora. Mas você olha outros casos em Israel, Deus mandava os profetas pregarem e o povo não se arrependia, daí a pouco vinham guerras contra eles. A mesma coisa na igreja. Deus manda uma palavra, a pessoa não aceita, a pessoa rechaça, fica com raiva do pastor, eu vou para outra igreja. Aí daí a pouco começam a vir lutas, começam a vir problemas, começam a se levantar problemas. Por quê? Porque a pessoa rejeitou, não foi a igreja, não foi o pastor, a pessoa rejeitou a palavra de Deus. Quem está entendendo? Então, amados, isso aqui é interessante. Em Mateus 23, vai um capítulo para frente aí. Mateus 23, 37. Vamos ler? Está escrito assim, Jesus falando, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. O mesmo acontece hoje. O pastor traz uma palavra. Não, o pastor falou sobre dízimo. Esse pastor é um ladrão. Esse pastor está de olho no que é meu. Nadinha. Aquela palavra era para te prosperar. O pastor traz uma palavra de perdão. Quem é esse pastor para vir dar lição de moral em mim? Aquela palavra era para a tua cura. Era para a tua libertação. Então Jesus está falando de Jerusalém, porque Deus enviou Jesus para curar Jerusalém,
para libertar Jerusalém, mas eles rejeitaram a Jesus. Tem pessoas que vão pela cabeça dos outros. E aí Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, olha Jesus falando, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Quantas vezes Deus quis te curar, mas você não recebeu a palavra. Quantas vezes Deus quis te prosperar, Deus quis abrir a porta, Deus quis abençoar a sua família, mas você não aceitou a palavra. Você rejeitou a pregação. Então, amados, tem mais aqui. Esse é o desejo do Senhor Jesus para cada um de nós, nos proteger e livrar-nos de todo mal. É o plano dele para nós. Amém, pessoal? Em Lucas 19, 41, vai lá, se você não achar, lê aqui na telinha. Lucas, você está em Mateus, Marcos, Lucas. Eu quero que você vá na palavra para você ter intimidade com ela, amém? Lucas 19, 41 diz, quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Jesus chorou, dizendo: Jerusalém, se você soubesse o que é necessário para que você tenha paz. O que era necessário? Aceitar Jesus, receber a mensagem de Jesus, crer que ele era o Messias, o Filho de Deus, mas a maioria em Jerusalém não creu. A maioria do povo ali de Jerusalém rejeitou a Jesus. Ele falou: mas agora você não pode ver isso. 43, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, e vão rodeá-la e apertá-la por todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para visitá-la. Essa parábola que nós estamos aprendendo é sobre Jerusalém. Deus mandou os profetas, que eram os servos, para convidar o povo rejeitou. A Bíblia diz que o rei ficou com tanta ira que mandou matar eles, mandou destruir a cidade deles. Está aqui Jesus falando: haverão dias que os teus inimigos te cercarão. Eu nunca vi uma cidade com tanta guerra, tanta perseguição como Jerusalém. Por quê? Porque não aceitou. Quando Pilatos estava com Jesus, e o Pilatos lavou as mãos, dizendo que não achou culpa em Jesus, o povo de Jerusalém disse assim: caia sobre nós e sobre nossos filhos o seu sangue. Misericórdia. Eles estão dizendo: pode jogar sobre nós a culpa da morte do Filho de Deus. Aí depois, não admira tantas lutas. Olha o holocausto aí, quantas crianças morreram no holocausto, quantas pessoas. Porque aquele povo é um povo de coração duro. Talvez há na sua família pessoas de coração duro. Talvez há na sua parentela, na sua vizinhança, entre os seus círculos de amizade, pessoas de coração assim duro. Ore por essas pessoas. Porque senão, meu irmão, lutas e mais lutas virão, por negar, por rejeitar o chamado de Deus. Amém, pessoal? Então, a história todos nós já conhecemos. Em 63 depois de Cristo, o general romano Tito sitiou Jerusalém por 7 anos, até 70 depois de Cristo, e a queimou totalmente, incendiando o templo e tudo mais, E como Jesus havia profetizado, não ficou pedra sobre pedra. A única coisa, dizem, que resta do templo de Salomão, o templo de Israel, é aquele muro das lamentações. Dizem que é a única parte que restou. O restante foi queimado a fogo, destruído tudo. Por quê? Porque eles rejeitaram a Cristo. Se você rejeita a palavra da salvação, se você rejeita a palavra do batismo, o pastor está chamando ao batismo, mas você rejeita. Não, eu não posso agora. Eu não tenho tempo, não vai dar. Se você rejeita a palavra da salvação, a palavra do batismo, a palavra do perdão, pode crer que lutas virão sobre sua vida. Eu não estou jogando praga, não. Eu estou tentando alertar. Eu só estou tentando abrir os olhos, tá? Então, no versículo 7 está escrito, lá em Mateus 22, volta lá, onde nós começamos,
Mateus 22, versículo de número 7. Volta lá, em nome do Senhor. Está escrito assim: o rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos, que rejeitou os profetas de Deus, e queimar a cidade deles. Então, a pior coisa que um ser humano pode cometer contra a sua vida é rejeitar a salvação de Cristo. Se você rejeitar a salvação de Cristo, você pode até ter dinheiro aqui nessa terra, você pode até ser bem-sucedido, mas depois que você morrer, aí você vai ver o que é bom para a tosse. Então, a pior coisa que um ser humano pode cometer contra a sua vida é rejeitar a salvação de Cristo. É rejeitar o convite do Senhor. Poxa vida, Ele fez a festa com todo carinho, preparou tudo, e agora Ele manda convidar as pessoas, e as pessoas rejeitam esse convite. Não fazem caso do convite, não dão importância. Versículo 8, Mateus 22, versículo 8. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Aqueles convidados que ele achava que eram amigos, que eram da família, que eram pessoas de perto, que o rejeitaram. E agora o que ele vai fazer? Amém? Eu coloquei aqui assim: o mesmo vai acontecer com aquelas pessoas que até são boas. Talvez na sua família, na minha tem. Pessoas que são boas, honestas, trabalhadoras, mas que por rejeitarem o convite de Cristo, se farão indignas. Amados, a salvação não é por obras. A salvação é pelo sangue de Jesus. A salvação é pela obra redentora de Cristo na cruz. Ele convidou os primeiros, mas eles não fizeram caso. Então ele agora vai convidar tudo que ele aparecer pela frente. Tudo que aparecer pela frente ele vai convidar. Então aquele seu familiar, ele pode ser honesto, trabalhador, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, honesto. Mas se ele rejeitar o convite de Cristo, acabou, não tem salvação para ele, né? Ele vai com toda a sua bondade para o inferno. Ó, o 9. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Amém, pessoal? Então eu coloquei assim: pelo fato de muitas pessoas que são consideradas como dignas desprezarem o convite de Deus, é que a porta de Deus se abre, errei ali, àqueles que, mesmo sendo pecadores, se arrependem e aceitam seu convite. Então, já que os bons, honestos, já que os bons e honestos não aceitam o convite de Cristo, então ele diz: chama lá, chama as meretrizes, as prostitutas, os bandidos, os homicidas, basta que eles se arrependem, eu vou salvar eles, e aqueles que eram considerados bons e honestos vão ficar de fora. Por isso que Jesus disse: naquele dia, as meretrizes e os publicanos entrarão primeiro. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais pecadora a pessoa foi, mais chance dela se arrepender haverá. Mas aqueles que acham que não são pecadores vão se arrepender de quê? Aí muitos ficam assim: pô, mas o cara roubou, matou, fez isso, aquilo, outro, agora está dizendo que é santo. Pois é, ele se arrependeu. Se arrependeu e aceitou o convite de Cristo. Mas aquele que não matou, que não roubou, que é santo, que é honesto, não se arrepende, não aceita o convite. Eu não vou para a igreja, não. Eu não cometi pecado, eu não fiz nada de errado, eu não vou para a igreja, não. É assim ou não é? A Bíblia fala de 2 homens que vieram orar. A Bíblia diz que um, de longe, ficou de longe, de cabeça baixa, dizia: ó Senhor, sê propício a mim, pecador. Aquele era um publicano. Aí chegou um fariseu, peito estufado: ó Senhor, graças te dou porque não sou como esses pecadores. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. A Bíblia diz que aquele publicano, aquele pecador desceu justificado, porque ele chegou com reverência e arrependimento. Mas aquele que se exaltou diz que não foi justificado, apesar de dar o dízimo, jejuar. O que conta diante de Deus é arrependimento. Tem pessoas que não têm temor a Deus. Tem pessoas que saem de um culto e vão pecar. Termina de tomar Santa Ceia e vão pecar.
Tem pessoas que saem do culto e vão mentir, continuam com mágoa, cheios de ira, cheios de ressentimentos. Não há arrependimento, não há mudança. Um dia a irmã falou para mim assim, lá em Ubá: pastor, conversa com a irmã fulana de tal. Eu falei, por quê? Ela estava tomando Santa Ceia do meu lado. Terminou o culto, nós fomos para o ponto de ônibus, ela acendeu um cigarrão e foi fumar. Eu falei, irmã, ela não vai me ouvir, vamos orar por ela. Eu tenho certeza que se eu falar com ela, ela vai ficar com raiva. Vamos orar. Esse tipo de gente é o que vai perder a salvação, não tem temor de Deus, não tem respeito, não respeita a palavra. É como a Bíblia diz que peca e depois limpa a boca, como se não tivesse feito nada. Então, amados, pelo fato de muitas pessoas que são consideradas como dignas desprezarem o convite de Deus, é que a porta de Deus se abre àqueles que, mesmo sendo pecadores, se arrependem e aceitam o seu convite. O que tem de pessoas que vão ter surpresas no dia do julgamento? Como pode? Esse irmão aí era um pecador, eu santo, e eu não sou salvo, ele é. Porque Deus está procurando arrependimento. Arrependimento. Amém, pessoal? Versículo 10 está escrito: então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus, e o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa, sem trajes nupciais, né? Mas o homem não respondeu nada. Eu sempre quis a revelação desse versículo, eu não entendia. Aí ontem, orando, Senhor, me ensina. E Deus me deu esse entendimento aqui, amém? Vejam quão grande amor e misericórdia Deus tem para conosco, pecadores, né? Pois Ele nos concede participar da grande festa do Cordeiro, mas Ele exige algo de nós, que tenhamos a veste nupcial. Em meio à festa, a casa estava cheia, ele encontrou um que não estava com as roupas, com os trajes corretos para aquele evento, que não quis vestir a veste. Tem gente que é cabeça dura. Não, nasci assim, vou morrer assim. Eu não vou usar essa roupa aí não, vou ficar com a minha. Talvez foi isso. Vou já explicar o que Deus me ensinou, amém? E aí, é aqui onde muitos vão se perder dentro da festa. Ou melhor, nas bodas de Jesus Cristo. Muita gente vai se perder. Como assim? A Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor com as vestes sujas, o que imediatamente o Senhor ordenou que fossem trocadas. As vestes, os empregados saíram para chamaram muitos, maus e bons, vieram com suas roupas sujas, mas ao entrar para a festa, eles teriam que trocar aquelas vestes. Quem está entendendo? Todos trocaram, houve um ali que não quis trocar. Está começando a entender o que Deus me ensinou? Teve um que não quis trocar. Está cheio de gente que não quer trocar as vestes, irmão Carlos. A pessoa chegou no pecado, na sujeira, e não quer se arrepender, não quer se limpar. As nossas vestes são trocadas quando nós aceitamos a Cristo. Tem gente que não quer aceitar. As nossas vestes são trocadas quando nós nos batizamos. Enterra-se a velha criatura, sai, levanta-se, ressuscita uma nova. Mas muitas pessoas não querem passar por esse processo. Não querem trocar suas vestes. Está começando a entender aí? Com certeza foi dado a esse cidadão, assim como aos demais convidados, a oportunidade de trocar as vestes velhas pelas nupciais novas. A oportunidade é dada a todos, queridos. Tem dia que o pastor chega a ser chato, que está sempre batendo na mesma tecla, mas tem gente que não está querendo trocar as vestes. Tem pessoas que não estão querendo. Só ler aqui nas telinhas. Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras.
trocar de vestes, lavar as vestes. Está falando de se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Mas muitos não querem. Estão aqui dentro, a caminho da festa, e vão perder o melhor da festa, porque não querem trocar as vestes. Está cheio de gente na igreja que não quer trocar as vestes. Querem estar na igreja, mas querem continuar no pecado. Quando aceitamos o convite de servir a Cristo, as nossas vestes são trocadas. Amém, pessoal? Tem que trocar. Tem que trocar. Voltando para Mateus 22, agora no versículo 13. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Amém, pessoal? Então o rei não perdoou. Tem gente que está assim: não, pastor, Deus é amor, ele entende a minha necessidade de pecado, afinal eu sou homem, eu sou mulher. Não, Deus sabe que eu não vivo sem o cigarrinho, eu me acalmo quando eu fumo. Não, eu tomo uma bebidazinha, uma cerveja, mas é só socialmente. Né? No meio dos crentes se comporta como crente, no meio dos pecadores se comporta como pecadores. Não, o que a minha família vai pensar, né, pastor? Se eu não tomar uma cervejinha com eles? Olha que interessante, irmãos. O rei, primeiro, ele é observador, ele passou observando todo mundo. Deus conhece os nossos pensamentos, as intenções do coração. Ele passou observando, ele está observando o meu coração, o coração de vocês, as nossas vestes. Interessante que ele não perdoou. Não, Deus entende, pastor. Não entende. Olha como ele foi duro. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e joguem fora na escuridão. Ali vai chorar e ranger os dentes de desespero. Você pensa que Deus vai passar a mão na cabeça de alguém? Então vejam que fato assombroso. Hoje, Deus é puro amor e misericórdia para com todos, maus e bons. Hoje, aqui na terra, Ele é puro amor e misericórdia. Se o pior bandido dessa cidade vier aqui e de joelhos se prostrar ante o altar, arrependido, Deus perdoa? Perdoa. Hoje Ele é puro amor e misericórdia. Se a pior bandido, o homicida, vier aqui e se arrepender, Ele perdoa. Amém, pessoal? Só que depois da morte não tem mais perdão, não. O perdão é agora. Mas no dia do juízo, ele será todo juízo e justiça, sem dó e misericórdia daqueles que rejeitaram o seu chamado aqui na terra. Lá do outro lado, não tem pena nem dó. Se você morrer sem trocar as vestes, você pensa que você vai entrar nessa festa, você não vai nem entrar. E se você entrar escondidinho, eles vão te achar. Então ele diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Versículo 13. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são chamados, muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, poucos serão escolhidos. Então você tem que aceitar as vestes nupciais ainda hoje. Porque se você morrer e você chegar lá com as suas vestes sujas, você não vai entrar nessa festa. Olha que interessante. Ele já preparou a festa, o cordeiro já morreu, o preço dos nossos pecados já foram pagos, o sangue de Jesus, hoje, ele tem poder para te perdoar de qualquer pecado, para curar suas enfermidades, mas tem que trocar as vestes. Se não trocar, você vai perder essa salvação. A Bíblia diz: ai de nós, se nós negligenciarmos uma tão grande salvação. Talvez você está preocupado nessa vida aqui só com casa, carro, dinheiro, prosperidade, tudo isso é necessário. Mas se você morrer de hoje para amanhã, o que vai acontecer com você? Se você partir de hoje para amanhã, tudo isso vai ficar. E as suas vestes? Jesus disse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo e vestes brancas, para que cubras a tua nudez. Amém?
A Bíblia diz, construir para vós tesouros no... Como que constrói um tesouro no céu? Alguém sabe me dizer? Como é que eu construo um tesouro lá no céu? Eu construo quando eu ajudo o meu próximo. Eu construo quando eu ajudo o reino de Deus aqui na terra. Eu construo quando eu sou fiel a Deus. Não adianta dizer que é fiel a Deus só na hora da necessidade. Amém, pessoal? Vamos fazer uma oração? Aí mesmo, sentado, põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, essa é a palavra que o Senhor trouxe, que o Senhor colocou no meu coração para eu trazer ao teu povo. O Senhor já preparou a festa, já matou os bois, já está tudo preparado. E nós estamos aqui na terra convidando o povo para essa festa. Estamos convidando as pessoas. Só que muitas pessoas estão rejeitando o convite do Senhor. Muitas pessoas estão fazendo pouco caso desse convite. Preferem cuidar da sua fazenda, dos seus bois, do seu armazém. Preferem correr atrás do lazer, do passeio. Meu Deus, nós podemos passear, nós podemos trabalhar, prosperar, mas nós precisamos olhar para o Senhor. Não podemos descuidar, negligenciar essa tão grande salvação. Abre os olhos da tua igreja, meu Deus. Abre os olhos dessa pessoa. O Senhor disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você se ocupar com o reino de Deus, Deus vai começar a trazer tudo aquilo que você sonha. Quando você se ocupar com o reino de Deus, quando você fizer a vontade de Deus, Deus vai abrir as janelas dos céus e vai realizar todos os seus sonhos e desejos. O problema é que muitas vezes, eu vou falar até de mim, muitas vezes nós temos rejeitado o convite do Senhor. Muitas vezes nós temos feito pouco caso do convite dele. Ou diga assim para Jesus hoje. Diga, Jesus, eu quero trocar as minhas vestes. Eu quero colocar as vestes nupciais. Se você ainda não aceitou a Jesus, aceite-o hoje. Se você ainda não é batizado, abra o seu coração para Ele hoje, aceite. Ele quer fazer de você uma bênção. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Satanás quer te afastar dos caminhos de Deus, mas o Senhor quer fazer de você um vencedor. Diga, Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu te entrego o meu coração e os meus caminhos, para o Senhor fazer de mim um vencedor. Eis-me aqui, Jesus. Guia-me pelas veredas da justiça. Diga graças a Deus. Diga, eu aceito o teu convite. Eu aceito esse convite. Então aplauda Ele bem forte. Aplauda Jesus bem forte. Diga graças a Deus. Amém.